Bom, gente, como vocês sabem, hoje a aula vai ser sobre narrativas e mundos ficcionais. E vocês devem estar se perguntando, provavelmente, bom, a gente não está estudando jogos, e como é que isso vai entrar com as narrativas interativas, e como é que isso tem a ver com o livro que a gente leu antes. Então, eu pensei em começar essa aula, na verdade, com um pequeno videozinho, tá? Antes de começar a aula, de fato. E eu achei interessante trazer ele para vocês, porque eu estava vendo outro dia, porque eu estava pensando, como é que eu vou fazer a ponte para eles? Porque nem todos os jogos têm narrativas, nem todas as narrativas, enfim, podem ser jogáveis. Na verdade, podem ser adaptáveis, mas, enfim, algumas são mais complexas que outras. E eu queria trazer um exemplo que não tivesse parecendo que eu estivesse forçando isso para vocês. E que vocês entendessem que todo esse caminho que a gente vai percorrer, principalmente pelo lado da literatura, na verdade, hoje, na aula, se liga e tem a ver, e vai chegar nas narrativas interativas e também nos jogos. Então, eu vou abrir aqui para vocês, porque o que a gente vai, na verdade, ver é esse videozinho aqui. This is Shigeru Miyamoto. If you've played video games any time in the past 30 years, you're probably familiar with his work. Donkey Kong, Zelda, Star Fox, and then, of course, this guy. It's me, Mario! When Miyamoto makes games, he always tries to do things differently than other designers. Here he is back in 1998, explaining why he wasn't focused on online gaming. それがトレンドなんで僕はトレンドの方を見ないようにしようとしてる。 And why he wasn't adding small in-game purchases to Mario for iPhone in 2016. こうなってるからこうなんですって僕割と嫌いなんですね。僕らはどうしたいのかどうかね。Miyamoto has helped define a lot of what makes a video game great. So, how does he do it? やっぱりね達成感だと思うんですね。で達成感にはいろんなことがあると思うんですけど、まあ一つはクリアするっていうボスを倒すとかゴールに行くという達成感もあるんですけども。In 1981, one of Miyamoto's first assignments at Nintendo was to design a replacement for a game called Radar Scope. It had Hola, profesores y profesoras do Brasil. My name is Sal Khan. I'm the founder of a performed really poorly in the US, leaving the company with 2,000 unsold arcade units, and this is what he came up with. Miyamoto based the story on the love triangle in Popeye, between a bad guy, a hero, and a damsel in distress. But since Nintendo couldn't secure the rights to use those characters, Miyamoto replaced them with a gorilla, a carpenter, and his girlfriend. In later games, that carpenter became a plumber, and his name changed from Mr. Video to Jumpman, and then to Mario, after this guy, the landlord of a Nintendo warehouse near Seattle. This is one of the first times that a video game's plot and characters were designed before the programming. ビデオゲームっていうもともと技術者が作ったんですね。プログラマーとかハードウェア技術者が作るっていう。でそれを僕らはデザイナーっていうか、僕は工業デザイナーだったんですけども、そしてアーティストとか言われるそういう人たちがリードして作るようになったのが多分僕の世代だと思う。That change in approach came at a key time for video games. When Donkey Kong was first released in 1981, the video game market in North America was on the verge of collapse. It was saturated with a lot of different consoles, and the boom in home computers made a lot of people question why they would want a separate device just to play games. But the storytelling in games like Super Mario Bros. And The Legend of Zelda, which you could only play on Nintendo's own hardware, helped set them apart as bestsellers. でそのために僕はその動機を作るために何をしたらいいのかっていう状況を見せる。マリオなら、右へ右へ走っていけばゴールがあるって、ドンキーコングなら、さらわれた彼女を助けるためにそこまで登っていくっていう。A lot of Miyamoto's genius can be seen in the first level of Super Mario Bros. This is probably the most iconic level in video game history. It's designed to naturally teach you the game mechanics while you play. If you look at a breakdown, there's a lot of really subtle design work going on here. Though Mario is usually at the center of the screen, in this first scene he starts at the far left. All the empty space to the right of him gives you a sense of where to go. Now this character's look and movement suggest it's harmful, but don't worry, if you run into it, you'll just start the game over, without much of a penalty. Next you see gold blocks with question marks, and these are made to look intriguing, and once you hit one, you're rewarded. That then encourages you to hit the second block, which releases a mushroom.
Even if you're scared now of what this might be, the positioning of the first obstacle makes it just about guaranteed that you're gonna run into this thing. And once you do, Mario gets bigger and stronger. And just like that, you've learned all the basic rules of the game without having to read a single word. Então, só queria passar principalmente o início para vocês verem como é importante a narrativa, mas também como que tu faz ela se integrar e que até o próprio Miyamoto se inspirou em outra obra, que na verdade era do Popeye, que é considerada até uma obra infantil, para conseguir, então, para ter essa ideia, para conseguir fazer um jogo novo que virou um dos maiores sucessos e até hoje é basicamente o garoto propaganda da Nintendo. E eu tô trazendo isso para vocês, porque uma das coisas que vocês vão precisar fazer nessa cadeira é criar uma narrativa, ou pelo menos um conto, ou pelo menos saber como a partir de alguma base que já existe, porque como o próprio Miyamoto fez, criar alguma coisa nova, tá? Porque uma coisa que vocês têm que entender é que, assim como nós temos alunos que são designers, eu acho que isso fica mais claro, é que as coisas elas não saem do nada. As coisas, a gente busca inspirações, a gente faz pesquisa, a gente estuda, e a gente também busca alguns lugares que tenham essas fontes, essas bases, que tenham já um universo mais ou menos estabelecido, para que a gente possa se inspirar e ou fazer as nossas alterações. De certa forma, a gente pode até transgredir algumas ideias que estão colocadas naquela narrativa, ou a gente pode então pegar uma coleção de mitos e contos e tentar criar um mundo nosso, para que a gente possa inserir a nossa própria narrativa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, primeiro, é entender o que é, então, né, de fato, uma narrativa, tá? Então, a narrativa, na verdade, ela é a capacidade de contar histórias, tá? Narrar significa isso, ou seja, quando a gente está contando uma história. E, normalmente, a gente tem técnicas que configuram esse tipo de essa narração, essa narrativa, assim como elementos conjuntos que nos fazem, então, ver como a gente consegue criar uma história, uma narrativa, tá? As narrativas, elas não são só em prosa, elas também podem ser em poesia. A gente tem os épicos, e a gente vai chegar até lá, que são, na verdade, em poemas, que também é uma forma de a gente contar as histórias. E mais importante, apesar de eu estar mostrando para vocês aqui, basicamente, narrativas baseadas em livros, e a razão disso é justamente porque a gente vai estar trabalhando com narrativas interativas em texto, com o Twine, texto e imagem, mas texto e imagem, enfim, simultâneo, mas dentro da mesma, mais voltado para a parte mesmo do textual, é bem importante que eu traga obras de texto para vocês, mas as narrativas também, elas são, principalmente, começaram orais, ou seja, pela fala. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. E quando a gente está, então, pensando, eu digo para vocês, bom, vocês têm que criar um conto, uma narrativa. Vocês pensam, vou ter que escrever um romance, vou ter que escrever 300 páginas, 200, 100. E, claro, que vocês não vão poder fazer ela tão curta, mas aqui eu tenho um exemplo do que era considerado a menor conto de narrativa já criado no mundo, tá? Então, era assim, quando despertou, o dinossauro ainda estava lá. Por quê? Já vou chegar. Por que isso é considerado uma narrativa? Porque ela tem tempo, espaço, ela tem um personagem, ela tem um narrador, ela tem um desfecho, ela tem um clímax, ela tem um desenvolvimento, ela tem absolutamente todos os elementos. A gente vai agora fazer passo a passo, ver quais são os elementos que tem aí, mas na verdade essa não é mais a menor narrativa do mundo. A atual menor narrativa do mundo é essa daqui, que é Fujamos. Os caçadores de letras estão aqui. Então ela fecha ainda, além de ter o menor número de letras das narrativas que existem, ela, além disso, ela termina ela deixa em aberto o desfecho. Então ela ainda tem usa esse pequeno trope que a gente chama de fechamento de narrativa. Ela é feita então por essa moça que é a Ana Maria Chua, que é uma chilena, e ela então é a atual, vamos dizer assim, detentora do título de ter escrito a menor narrativa, conto narrativo do mundo. Então, se a gente for pensar quais são os elementos, principalmente os elementos da estrutura da narrativa,
usando então o texto da Gancho, são basicamente esses 6 elementos: personagens, o narrador, a história, o enredo, o espaço e o tempo. Vou abordar eles agora em tópicos para vocês, antes de passar realmente para a parte mais dos exemplos. Mas eu queria que eu vou juntar eles, na verdade, primeiro em personagem narrador, depois história em enredo e espaço-tempo. Vocês vão ver por quê. Na verdade, todos esses elementos eles ocorrem mais ou menos juntos, tá? E uma coisa que acontece, às vezes, não é um equívoco, mas é que a gente passa muito tempo pensando no personagem ou querendo criar a história do personagem e a gente acaba esquecendo do mundo, do contexto, do espaço, do tempo. Então, hoje, apesar de eu dar para vocês, vou começar explicando cada um dos tópicos, eu vou focar mais depois para vocês na questão do espaço-tempo. Porque esse ia ser o foco da cadeira, enfim, quando a gente falasse sobre a criação do jogo, mas também quando a gente está pensando em criação de narrativa para jogos, a gente tem que pensar muito no ambiente, mesmo que seja uma narrativa interativa, a gente tem que pensar muito no contexto em volta. E a gente está vivendo um contexto atualmente que é complicado, porque muitos de nós estão presos em casa ou então restritos na movimentação do espaço, e acontece às vezes de quando... Eu estou dizendo acontece às vezes, assim, historicamente falando, quando tem um livro chamado Outono da Idade Média, que aborda isso, quando a gente está vivendo um período histórico de muitas mudanças, onde o mundo parece mais criativo e mais imprevisível do que as próprias histórias, às vezes acontece que a gente tem um esgotamento de imaginário, de criar novas coisas. Então a gente passa a remixar, mas a gente passa a remixar mais ou menos sempre igual, sem criar uma grande quebra. Dizem que um dos anúncios de que os tempos estão para mudar é quando a gente começa a criar novas formas de produção cultural que se distinguem radicalmente daquilo que a gente tinha até um certo ponto. Eu não tenho a menor condição de avaliar se a gente está nesse momento agora, porque, enfim, é muito difícil de ver o momento do hoje, mas acredito que em breve a gente passe por isso. E acho que, enfim, talvez não seja exatamente na literatura, talvez seja em outro tipo de produção. Apesar de eu estar passando aqui com a literatura, nem sempre foi ela quem guiou a troca. Às vezes passou enfim, da pintura para a literatura, das cartas, das próprias estátuas, que hoje em dia quase não se faz mais, enfim. Então, depende de qual produto ou conteúdo artístico a gente está falando. Então, a primeira parte é personagens narrador. Ou seja, basicamente, quem faz e quem ou como é contado. Quando a gente está falando dos personagens... deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão vai ficar meio ruim para vocês. Tá meio cortado, eu não gostaria que ficasse. Tá. Quando a gente fala do personagem, a gente tem que pensar que ele é sempre um ser fictício, tá? Que normalmente que realiza ações e vivencia os fatos dentro da narrativa. E mesmo que ele seja baseado em pessoas históricas ou pessoas que existem, pessoas reais, ela é sempre uma representação daquela pessoa, porque a gente nunca é um texto, né? Então, quando a gente está pensando num personagem dentro de um mundo narrativo ou dentro de uma narrativa, de uma história sendo contada, ela sempre vai ser fictícia, mesmo que ela seja baseada em pessoas reais, em fatos reais e tudo isso, porque a gente está sempre nós que estamos escrevendo, no caso vocês que escreverão, estão sempre colocando a visão de vocês e a descrição de vocês e botando ela em palavras. Então, tu está sempre transformando aquela pessoa numa forma de representação. Então, todo personagem, por mais que ele seja real, ele tem sempre esse valor de ser fictício. Isso quando a gente está analisando uma narrativa friamente como estrutura, tá? A gente não para ver se aquilo existiu ou não existiu. Até porque, para falar a verdade, nessa disciplina, isso não vem ao caso. A gente está realmente lidando com mundos ficcionais e com imaginação e com criação. Então, nós temos basicamente 3 grandes modos ou nomes para os personagens. É o protagonista, que é aquele que seria considerado o personagem principal. A gente pode ter mais de um protagonista, mas normalmente se a gente tem mais de um protagonista, eles têm que estar variando onde eles estão. Tipo, a cada capítulo ele vai ter que ser o protagonista
por exemplo, daquela micro-história. Isso acontece com os livros, por exemplo, do George Martin, né? O Canção de Fogo e Gelo, o Game of Thrones. Nós temos o antagonista, que normalmente é o personagem que se opõe ao protagonista. E nós temos os secundários, que são aqueles personagens que auxiliam, ou que são só figurantes, ou que aparecem durante a história. É importante vocês entenderem que nem todo protagonista necessariamente é bom. Nós temos protagonistas que são anti-heróis, por exemplo. Nós temos antagonistas do personagem que não necessariamente é o personagem... eu fui ver uma das conversas, desculpa, aqui do lado. Nem sempre o antagonista é necessariamente também ruim, porque a gente pode ter um protagonista que é um anti-herói. Então, só vocês terem noção que, apesar dos nomes, a gente não está fazendo uma avaliação moral ou até ética desses personagens. A gente está vendo só quais são os passos dele dentro da narrativa, lembrando que eles são fictícios. O narrador, ele pode ser... além de ser totalmente essencial, porque sempre tem, toda vez que tem uma narrativa, significa que tem alguém narrando, ou seja, contando aquela história, e mesmo que seja num texto escrito, e se a gente for pensar no cinema, por exemplo, é a câmera, é o diretor, enfim, é algo que está contando ou nos levando aquela história até a gente, e ela que também delimita quais são os espaços, os tempos e até o ritmo daquela história. Pensando nos narradores, a gente pensa, então, que ele pode ser colocado tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa, o que basicamente significa que a gente pode, o narrador, ele pode ser um personagem dentro da história e que está contando, ou seja, ele é um narrador personagem. Ele pode ser um narrador, isso em primeira pessoa, tá? Ele pode ser também o protagonista narrando, ou ele pode ser também um que a gente chama de um narrador testemunha, ou seja, ele viu aquela história, mas ele não necessariamente participa daquela história. Ele só está te contando em primeira pessoa porque ele tem conhecimento e ele está te passando isso, ele assistiu tudo, mas não necessariamente ele é um personagem que vai aparecer na história. Então ele não vai ter um nome, ele não vai ter um fato ali. Em terceira pessoa a gente está mais acostumado, são os oniscientes, né? E ele é onipresente, ou seja, ele sabe de tudo, ele sabe os pensamentos de todo mundo, ele consegue, né? Ele vai narrar em terceira pessoa e ele sabe de absurdamente tudo. Não existe segredo para aquele narrador. Já o narrador, que ele seria o parcial, ele é um narrador que ele, apesar de ele estar narrando em terceira pessoa, ele gosta mais de alguns personagens do que outros, ele nem sempre tem todo o conhecimento, e ele pode ser aquele narrador que ele pode te enganar. Tá? A gente tem o caso de alguns narradores que eles te levam a narrativa para um lado e quando tu vê ele está te enganando, porque ele, na verdade, ele não está sendo onisciente nem de presente, ele tem bem marcado do que ele está mais ou menos fazendo. E o intruso, narrador intruso, é um narrador que ele não sabe de tudo, ele está dentro dessa narrativa, ele não sabe, ele, apesar de ele ser... de ele conseguir ter contato, saber o que está se passando ali, ele não consegue normalmente saber o que os personagens estão pensando, então os personagens têm que realmente falar. E ele também nem sempre é onipresente, pode acontecer de esse narrador sumir em algum momento. Vocês podem pensar como é que o narrador pode sumir, porque precisa sempre alguém narrando quando a gente está falando, né, de uma história. Pode acontecer de ter mais de um narrador. E pode acontecer de, às vezes, a história tirar o narrador e deixar uma imagem, por exemplo, ou que nem a gente viu das letras que estavam sendo comidas. Naquele momento, não só o personagem perdeu, como o próprio narrador teria sido comido porque as letras estão sendo caçadas. Então, o próprio narrador morre ali. E ele não tinha consciência do que ia acontecer com ele. Então, isso pode acontecer. Quando a gente está falando de história em enredo, é engraçado, né? Quando a gente fala assim, coloquialmente, a gente pensa, não, história em enredo é a mesma coisa, né? Mas, na verdade, a diferença de história e enredo a história é o que está sendo contado e narrado, e o enredo é como isso está sendo narrado. E para isso a gente vai usar um conceito para poder falar para vocês dois conceitos um pouquinho mais complicados, que é o conceito da diegese e da exegese. O conceito da diegese significa o mundo da história que está sendo narrada, ou seja, tudo que está acontecendo dentro do texto. Então, por exemplo, se a gente pegar o Senhor dos Anéis, o que é exegese? O que é diegese dentro do Senhor dos Anéis? É toda a história do Hobbit, o Bilbo Bolseiro, que ele sai, daí ele encontra o Frodo. Então, toda a história, toda a narrativa que acontece é contada no livro, tá? Então, o narrador,
ele normalmente ele tá te contando tudo aquilo ali que está acontecendo no livro. Essa é a diegese, tá? A exegese é tudo que não está contando na história. Ou seja, quando a gente tem, mesmo dentro do livro, o que a gente chama de quebra de quarta barreira, que é quando o narrador ele pega e fala, caro leitor, vou ter que parar aqui essa história porque nós estamos num momento muito complicado. E o narrador começa a conversar contigo. E aquela história que está ali dentro, que está dentro da diegese, não faz a menor noção que tem um narrador conversando contigo. Tá? Então a gente tem isso muito claro no cinema, que é quando aquela hora que o personagem pega e olha para a câmera e começa a conversar. É o Fleabag, agora é uma série que está em alta, tem muito isso. Toda hora o personagem olha e começa a conversar contigo. E os outros personagens, normalmente, aconteceu agora casualmente de se notar que ela estava saindo e entrando, mas eles não notam que ela está quebrando, que ela está falando para fora da história, tá? Então, essa é a grande diferença entre diegese e exegese. A gente tem elementos também que são diegéticos, que a gente chama, e exegéticos. Por exemplo, a capa do livro é um elemento que a gente chama de exegético, porque ele não está necessariamente dentro da história do livro. Mas os capítulos, por exemplo, os nomes de capítulos e tal, também são elementos exegéticos, porque não estão de fato no conteúdo, na história. Então, mas a escrita da história, a narração da história, ela é diegética, tá? Então, quer ver outro exemplo? Vou usar outro exemplo de cinema. Quando a gente tem uma trilha sonora tocando, mas os personagens não estão ouvindo aquela trilha sonora, essa é uma trilha sonora exegética, porque ela não está naquele mundo. A gente só está vendo, mas eles não. Agora, se eles pegam e ligam o rádio do carro e começam a fazer assim, por exemplo, que estão ouvindo a música, ela é uma trilha diegética, porque aqueles personagens, aquela música está tocando naquele mundo, daquela narrativa. É isso. Não é tão difícil, né? Dá para entender. Então, o que é a história? A história é o conteúdo, tá? E os fatos, os acontecimentos que acontecem com aqueles personagens dentro daquela narrativa. Então, isso é a história. Fácil. Mas o enredo não é isso. O enredo é a maneira com que a história é contada, tá? Então, e o enredo tem vários dispositivos. O primeiro dispositivo dele, que a gente chama, são os 4 elementos de formação, de estrutura dele, é a exposição, que é no momento que a gente conhece quem é aquele personagem, o que está acontecendo ali, quando a gente é jogado na história. Isso eu estou pegando para vocês, é mais ou menos a estrutura clássica de uma narrativa, tá? Que não pensa em flashbacks, ou enfim, uma estrutura bem, tipo, começo, início e fim. Então, a exposição é quando a gente descobre quem é aquele personagem, o que está acontecendo com ele, a gente vê ele numa vida padrão, as coisas ainda não aconteceram, ele está ali, vivendo a sua vidinha, a gente conhece um pouco daquele mundo, espaço-tempo, e quem é aquele personagem, pelo menos no primeiro momento. Então tem a complicação. A complicação é onde a gente começa a prestar atenção numa narrativa. A complicação é o problema, é a primeira coisa que tira aquele personagem do status quo dele, da vida que ele está seguindo, e daí alguma coisa estranha acontece, e daí ele tem que sair daquela vida regular e padrão dele, e vai ter que sair numa jornada, numa aventura, ou então num resgate, ou então até, se for, pode ser uma história, reflexão interior, algum problema que ele vai se deparar. Então a complicação é, de fato, aquilo que dá o start na narrativa. Quando a gente chega no clímax, tá? É quando o problema, essa complicação começou, chegou no seu ápice. Ou seja, é aquele ponto onde a história vai dar aquela virada e a gente não sabe muito bem em que momento ela vai... Como é que eu vou dizer assim? Ela pode... Porque nem todo clímax... Normalmente o clímax é o ápice da complicação. Então, normalmente o clímax não é muito bom. Normalmente o clímax é quando esse problema chegou num ponto que ele é insustentável pelos outros personagens e onde aquele começo de problema se torna destruidor, tá? E onde normalmente começa a queda do nosso personagem. E a partir dessa queda, ele começa a se encaminhar, então, para o desfecho, tá? Porque o desfecho, o que é? A resolução de todos os problemas que terminaram de explodir no clímax, que é normalmente quando todos os personagens têm noção de que algo deu errado, ou quando uma enganação começou. Enfim, a gente tem... Só der como exemplo para vocês, deixa eu pensar um que seja bem tranquilo. Romeu e Julieta, tá? Complicação começa quando eles se apaixonam, tá? No início aparecem os dois, Montecchio, os Capulets, eles estão cada um na sua vida, eles não se conhecem, eles se conhecem no baile, ali começa a complicação. E eles começam, né, a seguir para ver se eles se apaixonar. As famílias descobrem e proíbem
desproibido e não podendo se encontrar, onde é o clímax quando eles decidem fugir, quando ele vai e leva ela. Então ali tem o clímax da história. Onde é que é o desfecho? Na morte. Infelizmente, nem todo desfecho é feliz. Desfecho significa que é o final da história. O final da história é quando eles, fugindo, né, eles acabam, o Romeu finge, desculpa, Julieta finge se matar, Romeu chega, acha que ela realmente morreu, se mata, ela acorda, ele está morto e daí ela se mata, enfim, não é um bom desfecho, mas é o desfecho da história. Mas o clímax mesmo é no momento onde eles conseguem fugir e se colocam, porque eles não conseguem mais ver que eles não vão conseguir ficar juntos, então eles têm que fugir para conseguir. Esse é o ponto de maior, vamos dizer assim, tensão da trama, porque a partir dali qualquer coisa pode acontecer. Basicamente é isso. Tem um autor chamado Kurt Vonnegut, e ele também, pegou e demarcou, criou gráficos tentando demarcar como é que seriam e como é que se sentiriam, como é que a gente podia analisar esse desfecho e enredo e clímax e também em relação a positivo e negativo, tá? Então ele botou que tudo seria para cima no eixo X. Eu sou péssima em matemática cartesiana, tá? Então vamos lá. Mas no eixo Y. Exatamente, viu? É ótimo que tem alguém que saiba fazer isso. No eixo Y, nós temos, então, o grau de felicidade, vamos assim dizer, se é bom ou ruim. E no eixo X, o tempo, tá? O tempo da narrativa. Esse tempo é cronológico, tá? Eles botou só o tempo que se vai. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele fez uma série de diferentes diagramas. E se vocês estiverem pequenininho, eu posso aumentar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Então, aqui. Então, ele pegou e fez várias histórias que seriam, mais ou menos assim, famosas, tá? Então, ele chama um primeiro, que é o Homem no Buraco. O Homem no Buraco, ele está caminhando, a vida dele está normal, ele cai no buraco, então a vida dele piora. E quando ele consegue sair do buraco, não sei se vocês conseguem ver, tá aqui, ó. Então, a vida dele tá boa, ele cai no buraco, a vida dele fica muito ruim. Depois ele sai do buraco, a vida dele fica boa, basicamente. Esse é o primeiro, o caso. O outro que ele chama é Má Fortuna, que é um personagem que ele começa também com uma vida estável, tá? Porque ele sempre começa com os personagens numa noção mais estável de felicidade. Ele ganha alguma coisa, ele ganha na loteria, alguma coisa muito boa acontece, então a sorte dele ou a felicidade dele sobe, 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 e então quando a felicidade dele tá lá em cima, acontece algo muito ruim, e as coisas começam a se desencaminhar. E ele começa a ficar pobre, ele começa a perder tudo, a família dele abandona ele começa a ser caçado. E quando ele chega no ponto mais baixo, ele começa a perceber que tudo que ele tinha e que ele queria ser, como que ele era, ele começa a se arrepender, ele começa a fazer tudo para mudar a vida e o ponto dele sobe, sobe, sobe e a vida dele termina numa felicidade, né, muito boa, por assim dizer. Aqui nós temos mais um, ele botou a Cinderela, tá? Vocês conseguem ver aqui a Cinderela. Aqui é a Cinderela. A Cinderela é assim, ela começa muito mal, tá? Diferente das outras histórias, ela começa realmente muito mal. Ela começa maltratada pela madrasta, pelas irmãs adotivas, ela não tem pai, ela trabalha o dia inteiro, ela não pode ver o príncipe. Então ela encontra a fada madrinha. A fada madrinha primeiro dá para ela a roupa, depois ela dá a carruagem, depois ela dá o sapatinho. Então, e ela vai pro baile. Então, vendo o nível de felicidade, ela vai subindo. Quando ela vai no baile, ela dança e tal, ela encontra o príncipe, ela se apaixona, e a vida dela tá ótima. Só que daí tem as duas badaladas, e ela cai. A felicidade dela volta a cair. Só que ela não volta a cair exatamente por ponto tão baixo quanto estava antes. Tá? Por quê? Porque ela ainda tem aqueles momentos, ela fica ali ainda sonhando com o príncipe e tal. O príncipe encontra ela, e claro, como é um conto de fadas e eles viveram felizes para sempre, o grau de felicidade dela sobe para esse símbolo aqui infinito, porque ela tem uma felicidade infinita, né? Então, esses são alguns dos graus de felicidade de narrativa que o Vonnegut cria para a história. A gente poderia pegar alguns um pouquinho mais complexos, eu não vou explicar para vocês, obviamente, para vocês verem que qualquer coisa pode se transformar em gráfico enfim, em fluxograma, que essa é basicamente uma visão de como é o encontro dos personagens do Senhor dos Anéis.
e de outras obras também, para vocês verem quão caótico é, de acordo com cada autor, como é que eles interligam esses personagens no tempo e tal. Então, né, cada narrativa. A gente vai estudar isso mais na próxima aula, na verdade, que vai ser toda em vídeo, não vai ser ao vivo assim. E também nós temos a questão do tempo. Como eu disse para vocês, o enredo também conta se a gente vai botar flashback. Se a gente vai começar uma narrativa, por exemplo, a partir de uma coisa que aconteceu há 1000 anos atrás, depois a gente vai para o presente, se ela vai se passar toda em flashback, no final ela vem para o tempo futuro, se ela vai ficar passando, eu não estou falando nem, por exemplo, de Volta para o Futuro, que literalmente ele vai e volta para o futuro, eu estou falando no tempo da narrativa. A história ela é toda quebrada, a gente tem alguns, a árvore da vida ela é toda quebrada, a gente tem uma série de narrativas que elas não seguem necessariamente um acontecimento linear com a história. E esse tipo de narrativa é cada vez mais comum. A gente tem Crash também, que é um dos filmes que ganhou o Oscar, eu acho que em 2002, 2003, que ele também são vários trechos de história e vão correndo de forma que não é exatamente linear. A gente tem outro filme chamado Amnésia, que também acontece meio que de trás para frente. Então, seriam alguns tipos de tempo narrativo que não seguem, que a gente pode pensar nisso, não seguem exatamente uma ordem cronológica. Acontece bastante a gente achar que a gente está vendo algo em ordem cronológica e a gente se choca porque, na verdade, era o contrário. Então, todos os personagens já sabiam e quem estava sendo enganado, nesse caso, realmente o narrador ou o escritor faz isso para enganar a audiência, né? Acontece bastante. Quando a gente está falando de espaço-tempo, a gente está falando de onde e quando. Então, quando a gente está pensando no espaço, no caso das narrativas, a gente está pensando no espaço onde ocorre aquela história, quais são os espaços físicos, geográficos, mas também podem até ser os espaços, assim, dentro do próprio personagem, dentro da... Por exemplo, se a gente faz uma narrativa que se passa na mente do personagem, aquela vai ser o espaço dela. A gente tem um exemplo disso, que é também, vamos ao cinema, que é o... não é Up, a pessoa está ótima. É o da Pixar que se passa dentro. Exato, exatamente. E esse passa todo com essas histórias, então com os sentimentos enfim, da menininha dentro da cabeça dela, e eles têm que ir atrás para decidir o que está acontecendo e tal. Então, toda essa história, o espaço dela, na verdade, é um espaço mental. Claro que daí tem toda a criação ficcional em cima de como seria esse espaço mental. Mas a gente tem duas histórias, então. A gente tem duas linhas narrativas. A gente tem a vida da menina, de fato, no mundo, enfim, dela, ficcional, e também a história que ocorre dentro da cabeça dela com aqueles outros personagens. Então, são dois espaços diferentes dentro da mesma história. Eles estão relacionados, mas não necessariamente eles precisam estar. E a gente tem o tempo. E a gente tem não só, isso eu falei para vocês, o tempo do enredo, que é como que a gente amarra. Quando vocês pensam em enredo, pensam como que se amarra uma narrativa, como é que eu vou amarrar isso. Mas a gente tem também o tempo em que tempo e espaço aquilo ocorre. Isso ocorre agora, em 2019, aquilo ocorre num tempo futuro, isso ocorre numa dispersão de tempo que a gente nem consegue, de fato, colocar uma datação, isso acontece no passado, e é bem importante que a gente pense no tempo e espaço junto, mesmo que a gente tente criar um mundo completamente abstrato. Enfim, eu dei vários... tá de novo cortadinho, deixa eu botar para vocês aqui. Dei para vocês vários tipos de perspectiva diferente. Agora eu queria botar isso para vocês, uma perspectiva de livros e obras. Eu citei algumas coisas aqui, mas eu não realmente fixei nada, né? Eu fui só dando exemplos falando. Porque, na verdade, quando todo mundo fala em mundos ficcionais e criador de mundos ficcionais, incrível do mundo, todo mundo pensa e fala no Tolkien, né? A primeira coisa que as pessoas falam no Tolkien, ele levou 26 anos para criar, ele criou do nada, toda a fantasia atual vem das criações do Tolkien, ele fez apêndices e apêndices de criação com os reis e a língua e não sei o que, blá blá blá. Eu não estou desfazendo de Tolkien. Apesar de eu achar que 50 páginas para descrever uma floresta é um pouco absurdo, eu não estou desfazendo de Tolkien de forma nenhuma, mas Tolkien não criou tudo sozinho. A obra dele também, ele tem inspirações e ele tira de lugares, eu vou chegar até lá, ele tira de um lugar bem, bem conhecido da literatura britânica,
tá? Então, ele criou, sim, ele ampliou, sim, ele trouxe um mundo, criou um mundo mágico, fantástico, ficcioso, incrível, mas ele não é o único criador de mundos da história, tá? Então a gente vai trabalhar. Na verdade, se a gente for pensar, existem criadores de mundo bem importantes da era clássica, da Idade Média e da era moderna, tá? Eu escolhi alguns exemplos de cada um deles para a gente poder. E vou mostrar para vocês como é que eles se conectam. Porque parece que quando a gente pensa, vou escrever um mundo e tal, parece que é um gênio criador. E aquele gênio criador, aquela pessoa iluminada, inspirada, sozinha, ela senta na frente do seu papelzinho, né? Papel, né? Porque não tinha computador. Senta e dali vem todas as ideias. Não é assim. A gente tem uma série de inspirações, a gente tem uma série de obras que são citadas por motivos, às vezes, políticos, por incrível que pareça, vocês vão ver. Eu vou mostrar motivos políticos da da antiguidade e da Idade Média, tá? Para citar narrativas. E a gente também tem motivo, a gente também tem outras coisas da vida real também, que a gente ficcionaliza e coloca nas narrativas. Isso é normal em todos os... Enfim, vocês vão ver, eu vou trazer os clássicos para vocês verem. Então, quando a gente está falando das estruturas de narrativa, como é que elas se encontram nos mundos, normalmente a gente tem algo tipo assim, tá? Como vocês sabem, o mais clássico de alguém começar a falar sobre como as narrativas e tudo mais é Homero, né? Ilíada e Odisseia. Que tem a história que é uma das histórias mais importantes para o mundo ocidental, que é Troia, tá? Tá aqui. O cavalo de Troia é conhecido por todos nós, né? Entra a Troia, teve uma briguinha, os deuses não gostaram muito, a família de Troia brigou com os gregos, enfim, vocês sabem toda a história. E tem até, enfim, a versão do filme, né? Para quem não quiser ler o livro, até porque... Mas vocês sabem que, na verdade, a história da Ilíada e da Odisseia segue a narrativa e a jornada do Odisseu, né? Primeiro é ele saindo em busca, né, para viagem, enfim, para grandes aventuras, e a Ilíada ele voltando, então, ele tentando retornar para casa, tá? Por que ele é importante? Porque, enfim, ele traz o que a gente conhece hoje como a trajetória heróica, tá? Do herói que vai superar, e ele é até um pouco egoísta, e, enfim, é toda a questão do herói, o grande herói mitológico, a ideia vem do Homero, né? Então, do autor, né? E do Odisseu. E é a obra que é imitada e, enfim, e reverenciada por toda a nossa história, mas não é a única. Mais importante do que a obra do Homero, que é bem conhecida, é a desse cara aqui, Hesíodo. Hesíodo cria uma obra chamada Lateogonia. Lateogonia é basicamente o que veio antes da Wikipedia. O que eu quero dizer com isso? A teogonia ele coletou e ele juntou a história de todos os mitos e lendas juntos numa mesma obra, tá? Dos gregos. Então ali, e ele foi encadeando elas, obviamente é todo poema, porque tudo que vem da Grécia, já saibam, é tudo em forma de poema, porque as pessoas, elas, na verdade, contavam essas histórias oralmente. Então ele fez uma coleta geral de todas as principais lendas, histórias e mitos, enfim, e colocou dentro de uma mesma obra. Então, quando alguém vai fazer alguma coisa, até o Percy Jackson, por exemplo, que é uma obra bem atual, ele quer fazer alguma referência ao mundo grego e às mitologias gregas, eles não vão no Homero. Não que o Homero não tenha muita coisa, mas o Homero é mais focado num personagem. Eles vão na teogonia, porque a teogonia é uma criação de um mundo, é uma cosmologia, ou seja, tem tudo ali junto, tudo colocado e vários processos diferentes. Então, funciona bem. E, se vocês forem pensar, o Hesíodo, ele se baseava na história de Zeus, as criações de Zeus. Aqui, para vocês verem, é uma... Eu botei porque, enfim, achei curioso. Coloquei uma das formas realmente gregas, dos vasos gregos da criação de Atena, da cabeça de Zeus, porque normalmente quando a gente pensa no que é a antiguidade e tal, a gente vem com os quadros da era renascentista e iluminista, né? Mas não, era assim, tá? Os desenhos gregos são esses. Pouquíssimas das pinturas sobreviveram às guerras e às invasões, e a gente tem um pouquinho mais de coisas romanas, mas principalmente o que a gente consome e acha, nossa, essa era a antiguidade. Foi feito lá pelos renascentistas, enfim. Mas esse aqui é de fato. Tanto que o que mais sobreviveu... Mas se vocês são como eu, essa é meu pensamento. Quando alguém fala em Hades e Zeus, o meu Hades e Zeus
é o do Hércules, da Disney. Então, né, saibam isso, assim. Para vocês verem como essas imagens nos fixam, como isso continua colocado, mas como a gente, né, também já é permeado pela nossa própria cultura. Então, para mim, tipo, certo, assim, eu penso em Hades, não consigo ver ele como esse ser todo. Eu vejo o Hades azul, né, gritando contra o Hércules, enfim. Né, cada um. Acontecendo isso, vocês sabem que a Grécia era super importante, considerada, né, o ápice da humanidade, da cultura e tal. Vocês sabem que Roma se apropriou dos deuses e de boa parte da cultura e religião, no início, pelo menos, que a gente chama da tardia da antiguidade, para seu reino, né, para poder ter um certo nível de assim, chancela, por assim dizer, né, como os novos carregadores da lógica, da cultura e tudo mais. Que eu não sei se vocês sabem, é que para fazer isso eles tiveram que criar obras que ligassem, então, eles aos gregos. Porque não bastava só eles pegarem aquelas obras, aquela cultura, aqueles deuses, e esses deuses são nossos. Eles não podiam fazer isso. Então, o que eles fizeram? E assim, ó, isso parece coisa de fanfiction, né? Mas não é fanfiction, é real. É assim que funciona. Virgílio era um escritor e ele pegou um personagem chamado Enéas. Esse personagem Enéas, ele aparece, ele é primo do Heitor do Príamo, tá? Que são aqueles que guerreiam em Troia e tal. Ou seja, ele é primo da família real de Troia. E ele foge, tá? Ele e o pai dele conseguem esse quadro que é isso. Ele e o pai dele, eles fogem de Troia. E quando eles fogem de Troia, eles têm que ir para algum lugar. Então, eles vão para Roma. E esse cara que é o Virgílio, ele escreve essa história. Então ele pega dois personagens trissecundários, escondidinhos, que são só citados, tá? Na Ilíada do Homero. E ele pega e cria toda uma obra, que é essa obra aqui, inclusive. Essa aqui. Contando como que esse cara, o Enéas, ele sai e ele vai para a Itália. Porque ele recebe de Zeus, no caso, não era Zeus, é Saturno, ele recebe a missão de criar Roma. E eles conseguem fazer uma ligação, então, desse cara de Troia com com Rômulo e Rêmulo, que seriam descendentes dele. E, no caso, essa história aqui, ela vai até os tempos mais ou menos atuais, e como os Césares seriam, então, descendentes reais de um troiano, de um deus troiano. Isso é para mostrar que... Por quê? Porque esse herói, o Enéas, ele é bisneto de um filho de Zeus. Isso era para provar que eles tinham, sim, reis que eram descendentes de deuses. Então, eles fizeram toda uma história, isso é um autor, o Virgílio, para mostrar e para provar que, sim, eles descendiam dessa gente, tá? Então, mas esse é um malabarismo narrativo e ficcional incrível para ter essa chancela, por assim dizer, né, real e era um dos livros mais lidos. Esse cara, o Virgílio, ele era considerado em Roma um dos maiores autores e prosseguidores da cultura, enfim, romana. Depois desse cara competindo, porque eles eram contemporâneos, tem o Ovídio. O Ovídio ficou com muita inveja, porque ele queria também criar uma obra que fosse tão importante quanto a do Enéidas, quanto a do Virgílio. Então ele resolveu que não só ele ia fazer uma obra que fosse maior e melhor, como ele ia fazer uma obra que começasse lá na antiguidade, no início do mundo, ele ia fazer uma teogonia dele, e que ele ia criar, então, nessa obra aqui chamada Metamorfoses, ele ia criar uma obra onde ele pudesse mostrar a criação do mundo até o tempo presente. E se o livro de Ediceu já era assim considerado uma grande Wikipedia, esse Metamorfoses, ele simplesmente junta todas as lendas do Homero, do Virgílio, ele vai colocando tudo junto e faz um super apanhado de que era considerado como a história dos deuses da criação do mundo em Roma, tá? Então, se alguém quiser escrever algum dia alguma história baseada no mundo romano e da mitologia romana, esse é o livro que vocês têm que ler, Ovídio, tá? Metamorfoses. Tá aqui ele, ó. Na verdade, ele é esse aqui, ó. Esse aqui. E esse aqui são duas estátuas, tá? Que são baseadas nos deuses também romanos, tá? Não gregos. Ou seja, são estátuas realmente guardadas de Roma. Aí vem uma história curiosa.
Eu já mostrei para vocês na antiguidade, né, na era clássica ainda, por que era necessário, por que Roma precisava dessa chancela. O que eu não sei se vocês sabem é que não era só Roma que precisou e que usou essa chancela. A mesma história de Troia e a mesma linha da família, dos primos da família real de Troia, foi usado, na verdade, pelos britânicos, tá? Esse cara que vocês estão vendo aqui, ele é o Geoffrey Monmouth, tá? Ele foi no século XII. No século XII, ele precisa e ele tem que criar uma história para a Britânia, tá? Para a história dos bretões. E porque ele precisa justificar também que os bretões são um povo civilizado, é um povo enfim, que também tem uma cultura nobre, que também descende dos deuses. Então, o que ele faz? Ele vai e pega o tá? Do Enéas. Esse cara aqui, ó. Aqui vocês podem ver que o desenho dos bretões já na Idade Média já era mais, enfim. A gente sabe que os ingleses não são muito bons em estátuas também, porque essa aqui também é a estátua do Geoffrey Monmouth, e também não tão bom em gravuras. Ele cria ele é um historiador, esse cara é um historiador, e ele se dizia conhecedor dos povos, não existia ainda a profissão de etnógrafo nessa época, e ele cria, então, um livro que se chama As Histórias dos Reis Bretões, tá? E ali aparece pela primeira vez, sendo chancelado como histórico, a história do rei Arthur, tá? Que seria um descendente desse Brutus, que seria descendente da família real de Troia, que seria, então, filho de Zeus. Então, vocês viram, a mesma história lá da Ilíada, ele pegou um outro personagem terciário que aparece com mais força no Eneida e transformou, então, no Brutus, que é o fundador, que é o cara que sai, que resolve não ficar na Itália, ele vai para as Ilhas Bretanas, quando ele chega lá, tem gigantes, ele destrói, ele acaba com os gigantes, ele começa a popular aquela terra, onde ele é o povo escolhido dos bretões, que Zeus e tal. Então, enfim, se criou toda uma narrativa, uma ficção, que esse autor, esse Geoffrey Monmouth, transformou em história. Mas ele não pegou isso do nada, na verdade. Ele disse que ele achou enfim, que seria um arquivo, um documento com todos os que estaria em bretão e que ele teria então traduzido, que é esse aqui, que é o Historia Bretonum, e que ele teria traduzido então para a latina dele, que é a História dos Reis, e que esse sim seria o elemento de onde ele tirou tudo aquilo, por mais que ele não tenha achado nenhuma comprovação material, ou seja, ele não achou escavação, ele não achou túmulo, não achou documentos comprovando que essas pessoas existiam, ele disse que ele encontrou esse texto. E esse texto é escrito por um cara chamado Nennius, tá? Esse texto existe mesmo, e esse texto, até onde se aponta, não é uma falsificação, mas ele é um texto ficcional. É um texto também de lendas, ele é um texto histórico. Acham que ele foi escrito por vários autores, não existe um Nennius, né? Pelo menos não se achou ninguém com esse nome e registro. E é um texto que tem dragões, e é a primeira vez onde aparece o rei Arthur, de fato, tá? Porque quando o Monmouth ele chega com o rei Arthur dele, ele diz que ele já tirou, que aquela é uma figura histórica que ele encontrou nesses documentos. E o documento é esse mesmo. Então a gente tem de novo um outro povo que, para estabelecer a sua família real, a sua presença como povo e cultura, se utiliza novamente do povo grego, da história da Ilíada, que também não se sabe até hoje se é uma ficção, se é um caso histórico, um fato histórico, não se tem prova de que Odisseu existiu, e na verdade não existe nem uma comprovação de que Homero era um cara só, ou Homero não era um nome que se dava à entidade de oradores que contavam a história da Ilíada da Odisseia. Que ela não era escrita, ela era sempre normalmente vocalizada, verbalizada, né? Nisso, nós chegamos num cara chamado Thomas Mallory. Tá? O Thomas Mallory, ele foi preso há alguns anos, não era uma pessoa muito legal, enfim, foi preso por crimes graves mesmo, assassinato, estupro, enfim. E ele era só um aristocrata, e como ele era um aristocrata, apesar de ele ser preso, ele era sempre solto. E ele é o cara que escreve um dos textos que é considerado, que é a morte do Arthur, que é considerado um dos, vamos dizer assim, pilares do que hoje a gente tem como as histórias arturianas. Ele que coloca o Merlin em maior destaque. O Monmouth já tinha colocado o Merlin como um mago. Naquele primeiro texto que eu falei para vocês, o Merlin era um dos reis.
Então, nesse aqui, ele cria todo o mito da questão da busca pelo cálice, enfim, porque, assim, acontece uma coisa. Se até o início, mais ou menos, finalzinho da Antiguidade, iniciozinho da Idade Média, ainda é bom que esses povos refiram e busquem suas raízes nos povos gregos, na história grega, com o advento, com o aparecimento do catolicismo, começa a ter uma pequena mudança, e a busca, então, não é mais por essa raiz com os gregos e os deuses gregos, mas sim uma raiz com uma busca com os, enfim, com Adão, Eva, ou com os filhos de Noé, né? Então, tem toda uma outra, vamos dizer assim, tem um giro e começa a se buscar, então, para o Arthur, enfim, para todos os reis bretãos, não só, e até para o próprio Brutus, não necessariamente uma linhagem que leve ele até os gregos, mas que leve ele até como primeiro os filhos descendentes verdadeiros de Adão, ou os filhos de um dos descendentes de Noé. E então a gente vê e começam a vir várias obras que começam a trocar, então, juntar com as cruzadas, começam a juntar com a busca do Santo Graal, enfim, começa a ter uma grande, sendo que, na verdade, pela primeira obra que eu mostrei para vocês, o Rei Arthur ele teria existido antes de ter um catolicismo colocado, então, até antes de ter o Jesus nascido, então, começa a ter algumas, vamos dizer assim, falsidades, eu não diria fake news, porque fake news na época não existia, mas assim, fake folclore, tá? Começa a ter uma trocada, não folclore, mas fake lendas, uma coisa para te poder sedimentar essa cultura nacional. E assim, não tenham dúvidas, todas essas obras que eu falo para vocês, elas são pensadas, sim, em criar uma pedra angular, uma pedra base para essas nações, para essas culturas, para que elas possam se colocar como, enfim, soberanas do seu próprio espaço. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas outro exemplo é um texto chamado Kojiki, que é um texto japonês que foi encomendado, escrito, ele tem um autor e tudo mais, onde pediram, o Império Japonês pediu em 1800, ou entre 1700 e 1800 depois de Cristo, pediram com que fosse feito um apanhado total das lendas da criação do Japão e daquele mundo, de acordo com o que se tinha na época de mitologia, com o shintoísmo misturado com o budismo, para que então se pudesse provar que eles tinham uma história, que eles eram um povo soberano, que eles tinham, enfim, um lastro cultural de verdade, e que eles não estavam só pegando dos outros. E isso era uma questão bem importante. Casualmente, a primeira vez, eu falei para vocês bem no início aqui, que eu entrei em contato com o Rei Arthur, foi que eu tinha 12 anos, e foi com esse livro aqui, que foi Os Cavaleiros da Távola Redonda, que é uma adaptação da Ana Maria Machado. A gente chega de todos esses autores até o Brasil, Ana Maria Machado. E eu me lembro quando eu li esse livro, eu era bem pequena e eu fiquei enlouquecida. Eu pensei, nossa, isso é muito legal e tal. E eu sabia já o que era adaptação, né? Não era tão mais nova assim. E fui perguntar pro meu pai, enfim, se eu poderia ter o original. Eu queria ler o original. Eu não queria ficar lendo... Esse aqui era muito pequeno, eu vi que não podia ser a história. E, enfim, ele... Na época eu achei que ele só ficou com preguiça mesmo e que ele não tinha encontrado. Mas eu acho que vendo quem era o Mallory, porque bem na primeira... obviamente eu era pirralha, quando a gente é criança, a gente não lê o prólogo, o que está escrito antes do texto mesmo. Dizia que o Mallory, ele tinha sido, enfim, preso e que ele era um estuprador e toda essa questão toda dele, que não é muito legal. E eu acho que ele resolveu não comprar para mim A Morte de Arthur, talvez ele achasse o livro muito pesado. E ele disse, não, mas olha, Mariana, na verdade isso é uma lenda do Arthur, ela é dispersa, tu não vai achar um autor só, ela está em vários autores, tu pode achar vários livros. E daí ele tentou me convencer que eu podia ver outros. Eu lembro que eu fiquei muito irritada na época e achei que só que ele não sabia. E hoje eu vejo que, enfim, meu pai estava certo, eu estava equivocada. Só para vocês saberem que às vezes a gente procura a obra e essa obra está dispersa, apesar de ter uma faísca geradora. Provavelmente essa lenda do Arthur ela já era falada oralmente, ela já era passada entre as pessoas que viviam naquela época. Então a gente não tem que se preocupar sempre em criar algo completamente novo. E a gente volta para o Tolkien daí. Porque essa obra, principalmente a dos reis bretãos
e a História Bretã, aquelas duas primeiras, é, sim, um dos principais obras que serviu de inspiração para o Tolkien, assim como as histórias bíblicas, tá? Porque ele era também, enfim, católico, cristão, ele era um escritor cristão católico, e uma das bases da história dele, que ele criou, principalmente do Hobbit, vem dessas histórias arturianas e de toda essa mitologia bretã que eu trouxe para vocês até agora. Então, nem o Tolkien, que é considerado o maior criador do mundo, tirou do nada as criações dele. Então, eu acho que é importante vocês pensarem assim, não estou dizendo que vocês vão criar nessa aula um novo Senhor dos Anéis, mas, enfim, tenham isso como consciência. E se a gente seguir adiante, a gente tem outras obras que eu acho que talvez eu trouxe para vocês fora, talvez Homero, a Ilíada e a Odisseia não sejam tão do conhecimento de vocês, e claro, do Arthur e Tolkien. A gente tem Dante Alighieri, por exemplo, que escreve a Divina Comédia, e na própria capa da Divina Comédia vocês podem ver, eu vou dar um zoom para vocês poderem ver, vocês podem ver que ele não está sozinho, ele está com alguém no barco. Não sei se vocês leram a Divina Comédia, mas se vocês leram a Divina Comédia, vocês vão saber que quem está no barco com ele não é ninguém, nada menos do que o próprio Virgílio, que eu mostrei aqui para vocês. Por quê? Porque o Virgílio, no livro dele, Eneida, aquele do Enéas, ele tem que descer até, o personagem dele, o Enéas, tem que descer até o inferno. Então ele diz que já que ele é o romano que desceu até o inferno, é ele que vai guiar o Dante pelo caminho dele durante o inferno. E a Divina Comédia, na verdade, ele trata com personagens históricos e conhecidos do Dante na época. Então é um livro que deve ter causado bastante problema para ele, porque tinha bastante políticos vivos, pessoas que tinham recém-morrido, e ele fala mal de todo mundo, bota as pessoas no inferno, algumas ele bota no céu. E o Virgílio, ele é principalmente o guia dele nesse, não só por causa dessa questão de ele ter ido até o inferno, mas é porque é a principal inspiração e é o primeiro autor que escreveu sobre a história de Roma. E não esquecemos, Virgílio, Dante Alighieri é italiano, então ele tem essa, vamos dizer assim, essa deferência e tal. E é uma maneira de ele mostrar que, apesar de Virgílio não ter sido um católico, ou seja, não ter sido observante a Deus, ele ainda assim, ele era considerado virtuoso. Então, por mais que ele tivesse num limbo, e ele está no limbo no livro, ele é o cara que consegue guiar e proteger o Dante dos perigos, e ele é o poeta que abençoa Dante, então, para contar essa história. Então, acho que se vocês não leram a Divina Comédia, vocês devem saber que, né, apesar de tudo, ela aparece volta e meia na cultura pop, a própria Sabrina, quando ela, agora que é uma série da Netflix, ela tá falando do inferno, ela diz que Dante é o cara que conhece o inferno, e um pouco do que aparece naquele inferno é um pouco inspirada no que é a descrição do Dante, que seria a descrição mais horrorosa, enfim, do inferno. Então, se vocês não conhecem, não viram, não leram, vale saber que ele não só é um livro que continua aparecendo na cultura pop toda hora, mas também é inspirado na obra de Virgílio, que é um romano, enfim, da época do final da Antiguidade. Dentro dessa questão, também inspirado pelos romanos, a gente tem a Mary Shelley com Frankenstein. Frankenstein tem um subtítulo que é O Novo Prometheus. Como vocês sabem, Frankenstein não é o monstro em si, é o Dr. Frankenstein. Então, o Novo Prometheus faz sentido, porque Prometheus é o titã que sem querer, entrega o fogo e cria os homens. Então, cria uma nova criatura que ataca e derruba eles. Então, faz todo sentido que o Dr. Frankenstein seja o novo Prometheus. E onde é que está escrito essa obra? Essa obra também está escrito no clássico grego, que é o do Hesíodo. Então, a história de Prometheus está lá e ela pegou e retomou, enfim, refez a obra de uma outra forma. A gente também tem o Lovecraft, que, né, vocês sabem que é o sósia do Mark Zuckerberg, né? Sempre sempre difícil pegar a foto dele certo quando a gente pega em cores. Que fez uma série de, enfim, contos de terror
ele não foi muito Lovecraft durante a vida, ele não teve muito sucesso como escritor, ele escrevia mais em séries B e Pulp Fictions. Eu tenho que dizer para vocês que eu ainda tenho uma certa implicância com o estilo de escrita do Lovecraft. Eu realmente acho meio fraca, mas se eu falo isso hoje em dia, acho que eu sou morta por causa disso, mas enfim. Apesar de tudo, ele é um cara que ele se esforçou em criar um mundo com personagens em comum, criou personagens fantásticos, mas ele também não tirava do nada. Tem uma história dele que é bem famosa, que é uma série, na verdade, 6 histórias diferentes de homens que estão fazendo experiências com cadáveres para ressuscitar e tal, e que é muito parecido com a história, na verdade, da Mary Shelley. E até o próprio enredo sempre termina meio em aberto, que nem o da... Enfim, só não tem final filosófico. Então, a gente tem um outro autor que se inspira numa outra autora que era inspirada no Hesíodo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, estou botando para vocês aqui as inspirações. A gente já tem, pelo menos, nesses pequenos exemplos que eu trouxe para vocês, já uma conexão, uma teia de mais ou menos algumas das influências. Não são todas, obviamente. Porque, por exemplo, Lovecraft se inspirava bastante no Edgar Allan Poe, né? Que, enfim, também era um escritor americano, que também escrevia sobre horror e tal, e o próprio Lovecraft, ele vem e ele inspira não só toda uma nova geração, mas ele também inspira, por exemplo, Stephen King e Neil Gaiman, enfim, autores atuais, agora contemporâneos, né? Que também se... Eu só estou vendo aqui se tem alguma conversa. Só a Sueli gosta de Lovecraft. Eu não gosto de Lovecraft. Acho Lovecraft... Se vocês não leram Lovecraft, leiam Lovecraft, tá? Não vejam só os filmes e jogos baseados em Lovecraft. É só isso que eu tenho para dizer. Mas, enfim, isso também deu origem a novas obras, que é o Território Lovecraft, que agora recentemente acabou de virar uma série na HBO, que é a Lovecraft Country, que é uma série que não só pega, e o próprio livro, esse mundo criado pelo Lovecraft, mas ele também transgride, também jogando com outra coisa que é muito importante, que o Lovecraft era conhecido por ser um racista. Ele tinha, pelo menos ele escreveu manifestos sobre isso. E quando esse livro ele pega, ele torce isso e bota isso como no país, ou seja, aquele é o momento daquele país, e traz juntos com esses monstros, eles fazem ao mesmo tempo uma apropriação, uma transgressão de uma obra popular que está dentro enfim, de inspiração e influência de vários outros autores. Então, para mostrar como mesmo alguns autores que são considerados problemáticos hoje podem ser adaptados e coletados de uma forma um pouco diferente. E digo isso para que se alguém quiser trabalhar, por exemplo, com o sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente sabe que tem alguns problemas bem grandes, mas para vocês perceberem como a gente também pode haver um nível de transgressão quando a gente pega um autor que tem alguns problemas, como o Tio Monteiro Lobato, e bem sérios, inclusive, e a gente consegue transgredir até ultrapassar a obra, fazendo até uma autoironia sem desperdiçar aquilo que ele pegou, porque ele também foi um coletor de obras e mitos de outras obras, e consegue, então, renovar isso. Né? Então, tudo que eu trouxe aqui, ninguém criou do nada, tá? E a gente tem aqui, então, na verdade, se a gente for pensar o Lovecraft ainda, dentro até do Brasil, a gente tem algumas piadas, a gente tem jogos, né, de tabuleiro, por exemplo, criados, o Arkham Horror, o Eldritch Horror é a versão brasileira, e a gente tem também até algumas piadas, enfim, a questão de que no Brasil a gente chama o Cthulhu, enfim, como se for, a gente chama de Clayton, né, então se fizer realmente um jogo, seria chamado de Clayton, e, enfim, toda a questão de que no Brasil a gente chama ele de Clayton porque não há o menor respeito, por assim dizer, né? E tá tudo bem, assim. Então, acho interessante que a gente possa pensar não só numa adaptação à la Lovecraft Country, mas também uma questão meio nonsense do humor, que é, enfim, bem peculiar ao nosso tipo de produção. Até com a Turma da Mônica, enfim, fazendo piada, que não deixa de ser um dos nossos principais veículos de cultura e contos e fábulas brasileiros, né? Sempre, pelo menos, não sei vocês, não conheço a geração de vocês nesse ponto, mas eu sei que a minha aprendeu a ler com Turma da Mônica. Então, de novo, vamos voltar para os irmãos Grimm. Essa aqui é a capa
tá? Da primeira edição dos Irmãos Grimm. Eu ia dizer que não sei se vocês sabem, mas eles eram acadêmicos, na verdade. Eles tinham estudado, pretendiam ser funcionários públicos na área do direito. Eles não gostaram muito de trabalhar com isso, o que não me surpreende nada nem um pouco. E eu tô falando isso porque eu também fiz isso, tá, gente? Eu fiz direito e larguei porque, tipo, não tem como. Enfim. E eles foram, então, para a área acadêmica. E eles entraram, enfim, doutorado, essa coisa toda, e foram trabalhar numa pesquisa que seria, então, para reunir contos orais para se verificar. E, de novo, isso que eu dizer para vocês, esses contos, isso é muito importante, por uma questão de nacionalização. Eles eram alemães. Como você sabe, a Alemanha foi um dos últimos países a realmente criar um governo, um reinado, enfim, firme, tá? De certa forma, assim como a Itália, que demorou bastante, tá? Foi um dos últimos países a realmente criar essa ideia de reino. Então, eles saíram para tentar criar uma identidade nacional alemã. Na época, também o Goethe escrevia, enfim, tinha Novalis, que também era um escritor romântico, que tentava buscar, de novo, lá na Grécia, inspiração clássica para escrever, para ter uma noção, uma nação germânica. Então, eles foram atrás de contos. E com quem que eles pegavam esses contos, principalmente? Em tabernas, enfim, com as pessoas com babás, com a esposa de um deles, enfim, com pessoas que contavam essas histórias, não só para crianças, mas para adultos também. Também achei importante vocês saberem que os irmãos Grimm não eram só... Os dois irmãos Grimm foram os que coletaram e que fizeram esse trabalho acadêmico, enfim, que depois enviaram para o professor, inclusive ele usou pouco desses contos que eles coletaram, essas fábulas, e eles resolveram de qualquer jeito publicar todas as que eles tinham coletado. Mas ele tinha um outro irmão Grimm, que era o irmão mais novo, e ele era designer. Na verdade, ele era ilustrador, ele era artista e ilustrador. E ele que fez a capa da primeira edição deles. Então, achei importante, devido a quem é dessa turma, saber que não eram só escritores, mas que também tinha um irmão Grimm, que era designer e que todo mundo esquece. Mas que ele fazia obras bem legais. E que ele que provavelmente fazia todos os desenhos e todos os coletões para o irmão Grimm nunca ganhou devido à fama. Então, estamos aqui hoje fazendo justiça ao terceiro irmão Grimm. E fazemos também justiça a Dorothea Wieman, tá? Que foi uma das principais fontes de coleta dos irmãos Grimm. Ela contou a maior parte das histórias, não todas, é óbvio, mas uma grande parte das histórias que eles coletaram para os livros. Ela era uma senhora, ela era também dona de uma estalagem, e ela foi uma das principais fontes deles. Tem várias gravuras e vários desenhos contando como que eles fizeram esse trabalho de ouvir, né, e anotar enquanto as pessoas contavam essas histórias oralmente. E eles sempre colocaram nos prólogos, enfim, até nos próprios, porque também tinha esse lado acadêmico de onde é que eram as fontes deles. E sempre falam que a maior das fontes das contadoras, as grandes contadoras de fábulas e histórias, eram mulheres, tá? E eles sempre colocaram isso com bastante, inclusive um dos irmãos chega a casar com uma das contadoras, que era, né, amiga da família, acabou casando, que também era uma das fontes principais deles para coletar essas histórias. Os irmãos Grimm jamais se disseram autores dessas histórias, eles sempre se disseram que eles foram os coletadores dessas histórias, e eles, claro, editaram e passaram para o texto escrito. E é importante vocês saberem que quando a gente passa do oral, um texto oral, para o texto escrito, há coisas que se perdem. As pausas se perdem, se as vozes são diferentes quando o contador está fazendo ou não, as risadas, batidas, por exemplo, que ele possa fazer enquanto está fazendo a narração, todas essas coisas acabam por não estar colocada no texto. E também há sempre uma limpeza da linguagem, né? Então, na verdade, os irmãos Grimm, eles editaram mais de uma vez, fizeram várias edições dos textos que eles coletaram, sendo que a primeira edição, a primeira coleta deles é considerada menos familiar, por assim dizer. E depois eles foram deixando as coisas um pouco mais leves, assim, tirando algumas coisas mais polêmicas, justamente pensando na divulgação e, enfim, na vendagem, porque é como eles ganhavam a vida. E... Peraí, cadê? Mas enfim, tá, então vamos parar aqui. E
E era isso que eu queria trazer para vocês, para não terminar, mas para a gente começar. Eu tenho essa versão dos Irmãos Grimm, tá? E eu achei, e eu vou botar para vocês agora tudo no Moodle, porque agora essa é a parte interessante. Na verdade, a parte que tá... Bom, enfim. Os Irmãos Grimm, tá? Como vocês estão vendo, eles fizeram uma edição primeira colocando 86 contos diferentes. E casualmente essa edição foi feita pela Kozak Naif, que faliu, e colocada numa edição com estilografuras, como se fosse cordel, tá? E é uma obra, enfim, uma edição muito interessante. E eu achei, vou colocar para vocês toda essa obra no Moodle, e vou colocar também mais 3 versões diferentes de Chapeuzinho Vermelho, tá? Para vocês lerem e para a gente poder discutir. Eles são bem pequenos, eu acho que junto não dá 12 páginas, todas as diferentes versões. Antes de a gente mudar, só teve um pequeno probleminha aqui, porque o que eu queria falar para vocês antes, né, não passou o slide, mas não tem problema. Era, na verdade, bem pontual. Eu ia trazer para vocês, depois de trazer isso, como a gente também tem contos locais, tá? Contos que são importantes pra gente, que localmente são muito famosos e que a gente às vezes deixa de esquecer e que também viram obras e também são fantasiados e acabam virando até lendas. No caso, por exemplo, de específico de Porto Alegre, a gente tem uma muito famosa, que é a do linguiceiro da Rua do Arvoredo, lobisomem da Rua do Arvoredo, crime da Rua do Arvoredo, enfim. Mas é basicamente a história mais famosa de quem, enfim, nasce e viveu em Porto Alegre, que se passava na Rua do Arvoredo, que hoje em dia é Fernando Machado, Rua do Centro. E é um caso também de um casal que, enfim, que é acusado. De fato, no processo, eles são acusados de ter matado 3 pessoas, tá? Um açougueiro alemão, um dono de mercado português e o filho de criação dele, e um cachorro, que, enfim, não entrou no processo, mas também são as pessoas que ele teria matado. Mas a lenda popular diz que ele e a esposa, junto com o tal do açougueiro alemão, eles pegariam pessoas andando por Porto Alegre, enfim, vítimas, e matariam essas pessoas e pegariam a carne para se livrar do corpo, eles venderiam em linguiças e que estariam então sendo vendidas para a população de Porto Alegre, que seria tornada como canibal involuntário. E que por causa de uma desavença, eles teriam matado então o açougueiro alemão, e daí começaram a surgir problemas e as pessoas começaram enfim, investigar o que estava acontecendo, e com um novo golpe no português, esse moço, né, esse senhor, eles teriam sido finalmente descobertos. A questão é que não se tem até hoje a prova da questão da linguiça. A única coisa que liga a eles é que enfim, o próprio assassino, ele teria trabalhado nesse açougue. E eu tinha feito também outra relação, que, enfim, era para estar no slide, que a mulher, a esposa do cara, do assassino, ela era uma imigrante que vinha da Transilvânia, da parte húngara da Transilvânia. Então, isso também auxiliava a fazer uma conexão maior, então, enfim, com os vampiros, com o Drácula. Isso aumentava mais ainda, de certa forma, isso e é verdade, essa parte é verdade, ela realmente é essa ascendência dela. Aumentava mais ainda essa questão quase simbólica que se tem, né, de quem vem da Transilvânia e daí, porque como tem todo esse lado, eles então que ela seduziria as vítimas e daí ele abateria. Enfim, hoje em dia eu tô contando para vocês, eu não tô nem lendo, tá? Eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo isso de propósito nesse caso. Eu gostaria de ter as imagens, mas eu não tenho, que é justamente para mostrar como se a gente começa a perguntar qual é a história do lobisomem do Arvoredo, ou do açougueiro da Rua do Arvoredo, ou do crime, as pessoas vão contando versões um pouco diferentes. Por quê? Porque esse é um conto que, apesar de ser baseado em fatos reais, ou seja, realmente houve um assassinato, realmente houve um crime, ele vai aumentando ou vai modificando, e é a parte que todo mundo comenta sempre é das linguiças.
que é uma parte que ninguém sabe se é verdade ou não, e do açougueiro alemão, que existiu, mas é sempre colocado como cúmplice. A força desse mito é tão grande que há também um outro mito que Charles Darwin teria ouvido falar dessa história, porque apesar de ela não ter sido noticiada em Porto Alegre, nos jornais, ela aparentemente foi noticiada no mundo inteiro, ou pelo menos chegou até a Europa, como o maior crime da Terra, porque teria sido principalmente a questão do canibalismo involuntário, né? Que é, como a gente ficou sabendo, nem foi real. E que o Charles Darwin teria usado como exemplo numa palestra, como um horror onde chega a vida humana e tal. E daí, obviamente, isso virou uma questão de orgulho dos porto-alegrenses. Porque imagina, Charles Darwin citou um caso que aconteceu em Porto Alegre, que é nomeado o maior crime do mundo. E se vocês acham que só eu tô falando isso ao ponto de perguntar, nossa, mas foi um crime tão insignificante numa cidade de 14 mil habitantes, em 1800 e pouco e virou, enfim, a história que a gente ainda comenta até hoje, junto com a Maria Degolada, que é outra também história, enfim, baseada em fatos reais, que também circula em Porto Alegre, além de muitas outras. O que isso levou, né? Bom, a gente tem livros contando essa história, a gente tem uma peça de teatro que estreou, acho que em 2012, em São Pedro, que também que era um musical, na verdade, contando a história do crime do Arvoredo. Eu acho que era o maior crime da Terra. E a gente também teve um especial que eu vou passar para vocês, um especial do Linha Direta. Eu não sei se vocês têm idade suficiente para saber o que é Linha Direta, mas Linha Direta era um programa que passava na Globo só com casos de crimes que não solucionados, tá? E eles fizeram uma versão que era a versão histórica, então passava crimes históricos, que nem o Bandido da Luz Vermelha e tal, e fazia tipo uma série, um apanhado baseado nos crimes mais contemporâneos, que não foram resolvidos, bem sensacionalista, e fizeram do crime do Arvoredo. E assim, vocês não têm ideia, vocês, não sei se, quando passou na TV, eu vi na TV, nossa, foi assim, incrível. E eu nem lembrava mais. E daí outro dia eu vi no YouTube para, enfim, buscando tudo isso. E daí eu me dei conta que tinha isso no YouTube, que vocês verem como é que é a linguagem jornalística aplicado a uma história que é real, mas que tem áreas de conto e fábula ressignificada passando na TV. É, é um giro muito grande, sabe? Então, para vocês verem que não é também só de outros autores, de outros contos, não é só de uma busca de nacionalização, mas também se pode criar novas obras e novas escritas, novas histórias, baseado com histórias e fatos e, enfim, boatos e histórias aumentadas que acontecem no nosso próprio cidade, no nosso próprio bairro. Então a gente também não precisa ir tão longe. Tá bom que todo mundo agora tá dentro de casa e daí a gente não tá circulando tanto. Mas quando a gente. Eu gostaria, no trabalho final, que vocês não trabalhassem muito com a ideia de ficção de si, a não ser que fosse realmente ficcional. Assim, o que eu quero dizer com isso? Que seja ficcional. Eu quero fantástica ou fantasiosa. Eu acho que a gente precisa colocar um certo grau de fantasia e lado fantástico nas histórias. Então, se vocês forem fazer uma narrativa que seja no mundo contemporâneo, eu gostaria bastante, dando todos esses exemplos para vocês, que vocês trouxessem algo de fantasioso. Eu vou passar o iniciozinho, só para vocês verem como é que é, da linha direta, Justiça, os crimes da Rua do Arvoredo, e a gente vai voltar daí eu vou fazer um negócio, eu vou botar uma tarja, e vocês podem ligar e falar, se vocês quiserem, que isso tudo não vai aparecer, tá? Porque eu vou dar para vocês enfim, as fábulas, os escritos da Chapeuzinho Vermelho, e quero que vocês leiam e a gente discuta rapidinho o que vocês acham, assim, só para vocês verem o nível de absurdo da mudança, assim, tá? Eu vou passar, então, aqui, deixa eu só ligar. Uhum. Eu realmente canto quando eu tô falando, eu não consigo resolver isso, eu já tentei, é uma tristeza, eu realmente não consigo.
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, século XIX. 15 de abril de 1864. O ex-policial José Ramos se emociona ao assistir a uma encenação teatral. Ele ia todo perfumado, todo arrumado no Teatro São Pedro para assistir aquela apresentação musical. Isso logo depois de Natal, ele ia lá, chorava na apresentação. E, inclusive, o apelido deles, um dos apelidos dele foi Monstro Perfumado. 2 dias depois, José Ramos e a mulher Catarina Pausano saem de casa e são abordados pela polícia. Foi o mesmo. Subdelegado Antônio Machado, eu precisava conversar com o senhor sobre o comerciante Januário Martins. O que tem o Januário? Desapareceu. E nós tivemos informações que o senhor esteve com ele antes de ontem à noite. Informações equivocadas. Eu não vejo Januário Martins. Nós estamos sendo pressionados pelos credores desse Januário. Eles acham que o comerciante está escondido em tua casa. Sim, isso é um absurdo. Imagino que sim. Mas é nossa obrigação investigar. Já te disse? Não tem ninguém aqui. E o que tem atrás desta porta? Mas não tem ninguém lá. Só anestesiante. Eu gostaria de dar uma olhada. Mas olhem tudo. José Ramos, o senhor está preso. No dia seguinte, o subdelegado volta à casa da Rua do Arvoredo com o chefe de polícia, Dario Calado. O mais rápido possível. Senhor, vamos olhar para ele superficialmente. Já está escurecendo. Pode deixar passada palmo a palmo. Sim, senhor. A mulher de José Ramos, Catarina, que tinha dormido na casa dos compadres, é chamada para acompanhar a exumação. Durante a revista são encontradas manchas de sangue e moedas no valor de 40 mil réis. A polícia recolhe ainda objetos, papéis e documentos. Havia pertences de mais pessoas lá no baú. E outras pessoas mais desapareceram naquelas imediações. Por isso a suspeita, na época, de que tenha havido mais, até 10 crimes. Num posto desativado, os policiais encontram os corpos de um homem, um menino e um cão. Eles são logo reconhecidos. Exatamente. Porto Alegre, na altura, tinha 14 mil habitantes. Isso é uma cidade realmente muito pequena. A gente pode imaginar a repercussão que teve isso no tempo. Né? Foi algo espantoso, né? E isso circulou pelo país inteiro. A população se revolta contra os acusados.
Isso foi noticiado na Europa como o maior crime da Terra. Né? O próprio Darwin, Charles Darwin, né? O grande pesquisador, o grande autor da teoria da evolução, teria tomado conhecimento dessa história e teria visto nela um exemplo da brutalidade humana. Né? Começa a se desvendar a história que ficou conhecida como o maior crime da Terra. Estava enterrando os corpos dessas pessoas na casa dele, e antes disso ele vai esquartejar eles, alimentando a imaginação da cidade para outras questões que poderiam estar envolvidas nesses crimes, como o canibalismo, a prática do canibalismo, já que do corpo dessas pessoas teriam sido fabricadas linguiça. Tá, a história é tétrica, a história é macabra, a história é perturbadora, a história é triste, né? Mas, a par disso, a história é fascinante, a história é envolvente. A minha mãe costumava, assim, ardentemente contar essa história. Contava à noite, nos botando para dormir, os quartos todos escuros. E me pergunto até que ponto essa história do Ramos, do século XIX, Porto Alegre, me influenciou drasticamente para que eu fosse o escritor que hoje eu sou. Bom, tá. Acho que vocês já viram boa parte. Enfim, já tá mais que suficiente. Só para vocês terem noção de como é que foi veiculado naquela época. Mas, na verdade, foi bem bom assim também. Porque agora, o que eu vou pedir para vocês, na verdade, é uma atividade, tá? Que vocês entrem no Moodle, abram no Moodle e vocês vão ver que tem um novo tópico chamado Fábulas, tá? Vocês, enfim, entrem lá na aula e vocês vão ver que tem 3 arquivos, o outro está subindo aqui, porque eu quero que vocês leiam só os contos da Chapeuzinho Vermelho, tá? Eu botei mais de um livro ali, na verdade, e eu quero que vocês leiam só os contos da Chapeuzinho Vermelho. O primeiro, que é o do Darton, a história tá na primeira página, na verdade. Vocês vão ver, vai ter a capa, e vai ter a primeira história que vai estar ali, vai estar a história que seria a história original, tá? Contada pelos camponeses franceses, enfim, considerada a história mais crua, vamos dizer assim. E depois tem a do Irmãos Grimm, tá? E depois tem a do Ítalo Calvino, a versão dele também, coletada. E, por último, tem a do Mamãe Ganso, tá? Então, são 4 versões diferentes. Uma seria considerada como a original, a outra dos Irmãos Grimm é uma versão alemã, e a outra versão que tem ali é a do Ítalo Calvino, que é italiana. Vocês estão me ouvindo, vocês estão pegando tudo, eu queria que vocês lessem só essas versões agora. E eu vou pedir infelizmente, vou pedir para vocês conversarem um pouco comigo, ver o que vocês acham, tá? Eu deixei quase todo o capítulo do Darton ali. E eu tenho um porquê.
tá? Eu só quero que vocês leiam e vejam como um conto, o que que altera num conto e como é que ele fica, enfim, diferente quando a gente vê a especificação de onde ele foi coletado, quem contou, tá? E eu queria que vocês dessem uma olhada só nesses exemplos que eu peguei e vejam quão diferente eles são e voltem aqui. Podem conversar pelo chat, eu realmente não me importo. Eu não vou ler para vocês, eu poderia até ler, mas eu sou péssima lendo, eu sou a pior oradora da história lendo textos em voz alta. Eu não sei fazer vozinha, eu não sei criar tom, é um absurdo, assim. Eu me nego a ler qualquer coisa, eu tenho que saber de cor. Não é que eu não saiba de cor a história do Chapeuzinho Vermelho, mas eu não sei de cor para fazer, assim, né, essa interpretação aqui para vocês, porque eu acho que não é, se é para ser oral, eu tenho que fazer vozinha, fazer a voz do lobo mal, fazer toda coisa. E é bem importante que vocês leiam e voltem para discutir, porque essa vai ser parte de um trabalho futuro, tá? Então não tem nenhum trabalho hoje, não tem nada para fazer hoje, mas essa história vai voltar para vocês. Essa história da Chapeuzinho Vermelho vai voltar acho que umas boas 2 aulas no futuro. Então eu queria que vocês lessem para vocês entenderem também como é que funciona o processo de criação de uma narrativa interativa na ferramenta que a gente vai usar, que é o Twine, tá? Então, vocês... É horrível isso. Se vocês puderem responder alguma coisa ali no chat, só para vocês, se vocês estão ali, vocês acharam no Moodle? Essa é a primeira pergunta. Vocês encontraram no Moodle? Pergunta número 1. Vocês encontraram no Moodle os artigos, os livros? Temos 1 ok. Temos 2 ok. Temos 3, 4, adorei, tá. Pergunta número 2. Vocês têm um leitor, eu espero, de EPUB no computador de vocês? Se vocês não têm, eu vou dar para vocês um site para vocês baixarem um leitor de EPUB. Eu imagino que vocês têm. Vocês vão ter. Isso, exatamente isso, Lucas. Exato. Eu botei ali para vocês. Ali, em lugar nenhum. Vou ligar o Moodle aqui. Livros. Deixa eu só fazer um negócio. Então, leiam. No Darton, logo as primeiras páginas. Nos outros, no Italo Calvino eu também coloquei só o... Não, mentira, tô mentindo. No Darton, primeiras páginas, 2 primeiras páginas. No Mamãe Ganso tem só eu botei só o da Chapeuzinho Vermelho. Nos outros 2 que são EPUB, só botem na busca, tipo, Chapeuzinho Vermelho. E no Ítalo Calvino, vocês têm que botar A Menina e o Ogro, tá? Eu até vou ver aqui qual é a página. No Ítalo Calvino, vocês têm que achar